Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ricardo e estou vindo aqui para ministrar sobre dashboard. Primeiro vamos entender o que é o dashboard. O dashboard, imagine um carro, tá bom? Então nós temos lá o carro e você tem um painel. É exatamente isso. O que você tem no painel? Você tem todas as informações que você precisa rápido e direta. Então você tem lá a velocidade, você tem a quilometragem, você tem lá se você tiver algum problema com óleo, com gasolina, marcador, tudo isso então é direto. Mostra para você o que você precisa ver naquele momento. Então o conceito de dashboard é exatamente esse. Olha só, nós temos aqui então dashboard pronto, né? Onde nós temos o logo da empresa. Aqui colocamos dashboard para RH, né? O valor, que é o total que a empresa investe em funcionários. Aqui nós temos o número de funcionários. Aqui o e-mail, tá? Isso aqui você põe se você quiser. Eu coloquei aqui mais por questões de propaganda mesmo, tá? Mas você não precisa colocar isso. Depois nós temos demonstrando aqui o departamento, o salário dos departamentos, quanto cada departamento gasta com seus funcionários. Aqui o número de funcionários por departamento. Aqui nós temos o número de funcionários por sexo, no caso masculino e feminino. Nós temos aqui o cargos e salários, ou seja, os salários por cargo. Então, por exemplo, aqui o consultor de vendas, nós gastamos com o consultor de vendas 22.990, só como exemplo. Depois, o número de funcionários por cargo. Então, no caso do consultor de vendas, nós temos 11 funcionários. O número de funcionários por dependentes. Então, aqui é uma combinação aqui, onde eu tenho de 0 a 1 dependentes. Então, eu tenho 18 pessoas que têm 0 ou 1 dependente, ou seja, tem um filho, né, ou nenhum. Aqui nós temos 15 que tem de 2 a 3 e 2 de 4 a 5, certo? Então, esse é o meu dashboard. Lógico, aqui o que nós estamos demonstrando é fictício, né? Simulação. E aí temos os filtros. Nós temos os filtros aqui, onde nós podemos filtrar por departamento, cargo, escolaridade ou sexo. Poderiam ter mais? Poderia. Mas é o que você tem que pensar o seguinte: o que vai ser feito, quem vai analisar primeiro, o que a empresa ou as pessoas que vão analisar querem ver. Então aqui eu dei um exemplo, né? Que elas querem ver estes filtros. Quando você vai fazer um dashboard, você tem que ver o que a empresa quer e como montar esse dashboard. Então tem que fazer uma análise, tá? Aqui nós temos, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Então, coloquei aqui administrativo, olha só. Administrativo, 33.445, o departamento gasta, são 17 funcionários, 11 homens, 6 mulheres, tá? Os cargos destes funcionários, e os salários, melhor dizendo, né? O número de funcionários por cargo, certo? Depois o número de funcionários por dependentes, ou seja, 7 pessoas, aqui tem de 0 a 1 dependente e assim por diante. Se eu quiser ver, por exemplo, diretoria, aí na diretoria gasta R$ 31.350. São 4 funcionários, 4 diretores, 3 homens e uma mulher. Muito bem, se eu quiser ver o financeiro, apenas um, que no caso, como é que eu sei se é masculino ou feminino? O azulzinho é feminino, aqui. O preto seria o masculino. Então eu tenho uma funcionária só, que é do financeiro. Vendas, que 7, 6, certo? Posso vir aqui também, eu clico aqui para sair do filtro, e posso vir por exemplo, aqui, copeira. Copeira é uma mulher, tá? O valor que ela ganha são R$ 1.500, ou posso vir aqui por escolaridade, bacharelado. Então, nós temos aí 4 funcionários que têm o bacharelado. 2 homens, 2 mulheres, 3 de vendas e 1 administrativo. O de vendas, o valor é 9.980 e aqui o administrativo 2.300. E assim por diante em cada um deles, tá? Vocês têm. Eu posso clicar aqui, né? Por escolaridade que eu estava, né? Aí feminino e masculino vai mostrar aí, ó. Masculino são 21 que temos, né?
E se você fizer as somas, vão dar exatamente os mesmos valores, tá? 11 com 7, 18, mais 3, 21. Vai dar certinho, tá ok? Muito bem, então é isso que a gente vai fazer do dashboard RH. Vamos aqui a funcionários, para vocês poderem entender ainda. Aqui nós temos uma tabela, que é dela que vai sair os cálculos. Então aqui vocês têm os cálculos que são feitos em cima da tabela para depois criarmos o dashboard. Então a sequência é essa: RH, funcionários, cálculos e dashboard, ok? Então vamos lá para nossa aula. Aqui eu vou abrir um novo, né? Já está até aberto aqui, que eu já tinha feito isso. Vou deixar aberto, ó, limpinho, tá? Ok, então estamos aqui na nossa planilha RH, que é a primeira que nós criamos, né? Com o nome de RH. E aí vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma importação de dados. Por quê? Porque nós já temos nossa base de dados. A base de dados que nós vamos utilizar, nós vamos buscar em algum local. No caso aqui, nós vamos buscar do próprio Excel uma base de dados para a gente poder utilizar como fonte para a gente criar o dashboard, tá? Como é que nós fazemos isso? Vamos vir até dados, tá? Obter dados de arquivo e pasta de trabalho do próprio Excel. Poderia ser de outro, no caso aqui é do Excel. Muito bem. Ele já está aqui, vocês têm que saber onde vai estar esse arquivo. No nosso caso é o DBRH, que é esta planilha aqui, né, do próprio Excel, como eu falei. Clicou nela uma vez, venha em importar. Aí ele vai abrir para a gente. Pessoal, só um adendo. No caso aqui, ele está fazendo desta forma, porque eu tenho o Power BI, e no Power BI ele aparece de uma forma diferente, tá? Power BI é um outro programa que é utilizado para dashboard também, né? No caso aqui, por isso que ele está aparecendo dessa forma, senão ele aparecia quase igual esse aqui, um pouquinho diferente. Então nós vamos escolher tabela, sempre tabela, esse aqui não, é tabela, tá? Funcionários, olha aqui que o ícone é diferente, aí ele mostra para mim a tabela, né? Com código, funcionários, cargo, entre outros, tá? E eu vou clicar em carregar para. Carregar para. Aí ele está perguntando para mim aonde? Nessa tabela aqui, ó, tá? Esse eu não vou colocar em outra tabela não, tá? Vou colocar nessa tabela. Nova planilha. Não, vou colocar aqui, ó, na planilha existente em A1, tá vendo? Aqui. Então vamos clicar em OK agora, que a gente escolheu aqui. Se a gente escolhesse outro, ele iria para outra planilha. Então nesse caso nós vamos clicar em mesma planilha existente e eu posiciono onde eu quiser, tá? Se eu quisesse posicionar aqui, era só clicar aqui, mas eu vou posicionar nessa A1 mesmo. Dou um OK e aí para ele estar pronto aqui, eu fecho e venho ver aqui. Fazer uma análise rápida. Se vocês quiserem fazer algo em termos de mudança, no sentido de organizar, fiquem à vontade. No nosso caso aqui, eu vou deixar do jeito que está, e só se quiserem colocar data de nascimento como data, esse tipo de coisa. E aí, outras formatações vocês deem se quiser, se achar necessário. Aqui eu acho necessário, ó, por exemplo, aqui não é salário. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar na coluna P, então eu vou fazer a formatação para moedas. Eu venho aqui em página inicial, vou em geral aqui e mais formatos. Moeda, e só vou querer o valor principal. Tá? Centavos eu não quero. Vou dar um OK aqui. Prontinho, ele já colocou para mim no padrão que eu quero. Aqui já está como data. OK. Outras formatações, se quiserem, façam, né? Centralizado, à esquerda, à direita. Nesse nosso caso, não há necessidade. Muito bem. A tabela só vai servir de fonte, então não tem necessidade de a gente fazer algo mais elaborado para ela. Agora nós vamos criar outra planilha. Vamos dar o nome de cálculo. O nome vocês podem dar o nome que vocês acharem normal, tá? Legal. Cálculos, que é onde nós vamos fazer os nossos cálculos para a criação da tabela. Então ela está em branco, eu vou colocar no local que eu acho necessário. No meu caso aqui, vou colocar em B3, certo? Eu estou levando em consideração, pessoal, esse aqui, ó, tá? Para a gente poder ver aí o que a gente vai fazer. Nós vamos começar pelos itens que nós queremos colocar em nosso dashboard principais, que são esses daqui. Para a gente poder fazer isso aqui em cálculos, a gente vai criar isso aqui, tá bom? Beleza?
Vamos lá, voltando aqui para a nossa planilha, em branco, e vamos começar. Primeiro, número de funcionários que nós temos. Nós vamos colocar aí primeiro o número de funcionários e também o salário deles. Como é que a gente faz? Nós vamos vir até aqui, funcionários, clicar em design da tabela e resumir com tabela dinâmica. Então, repetindo, ó, estamos em qualquer célula do nosso banco de dados, da nossa base de dados, e vamos clicar em design da tabela, resumir tabela com tabela dinâmica. Clicou aqui, ele aparece para mim, tá? Selecionar uma tabela ou intervalo. Tá aqui a tabela, o nome dela é esse aqui, ó. Tabela de funcionários 2. Usar uma fonte externa, não, é essa mesma. E aí nós vamos clicar aqui embaixo, ó, isso que é importante, ó, planilha existente, qual que é o local. Então eu vou clicar aqui para poder ficar posicionado. Eu não quero nessa planilha, eu quero em outra planilha. Então agora eu venho em cálculos, posiciono onde eu quero, por exemplo, B3, e aí eu clico em OK. Olha só, ele apresenta para mim a tabelinha dinâmica, mas é o resumo que eu quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora código, vou arrastar para valores, código para valores, ó, soma do código, eu vou fazer o seguinte, está mostrando 630, não é isso que eu quero, não é soma. Eu vou aqui em configurações do campo de valor, contagem que eu quero para saber quantos funcionários, certo? E dou o nome aqui, ó, número de funcionários. Prontinho, número de funcionários, OK. Pronto, eu tenho 35 funcionários. Certo? Muito bem, está feito o primeiro, que é o número de funcionários. Agora, aqui embaixo, eu vou querer também saber qual o salário desses funcionários. Como eu faço? Venho aqui, né, em design da tabela, resumir com tabela dinâmica, planilha local. Mais uma vez eu estou fazendo, não precisaria, tá? Venho aqui em local novamente e vou em cálculos, posiciono onde eu quero, dou um OK. Ele vai apresentar de novo para mim. Eu estou fazendo mais uma vez para vocês entenderem, mas eu nem faria isso, eu já faria outra coisa que daqui a pouco vocês vão entender, tá? Olha só, ele apresentou para mim a tabelinha dinâmica. O que eu faço aqui? Eu não quero o salário dos funcionários. Eu vou vir aqui em salários, aqui salário, e arrasto para valores. Soma de salários, eu venho até o drop down, clico em configurações do campo de valor, soma, e aqui eu vou mudar, ó, colocar salário funcionário, salário funcionários, prontinho, dou um OK, o formato, perdão, formato aqui será moeda sem casas decimais, dou um OK, dou um outro OK aqui, e olha, me mostrou o total de salário dos funcionários, certo? Arrumei aqui tudo, está aí feita a primeira parte. Se vocês vierem até a nossa planilha primeira lá, olha, pode ver que está igual, número de funcionários, soma de salário, no caso aqui eu coloquei salário de funcionários, não tem problema nenhum, o nome aqui não vai fazer diferença nenhuma, tá? Para vocês verem que eu estou fazendo aqui na hora. Agora, vamos dar um espaço e criar agora essa parte aqui, tá bom? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá? Voltando aqui para o nosso 1, 2, 3, tá bom? Eu vou colocar aqui. Então vamos lá, por departamento. Departamento. Lembrando que nós estamos fazendo todos os cálculos para poder, que serão utilizados, na verdade, no nosso dashboard, tá? Departamento. Para ficar legal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar essa linha inteira e vou colocar uma borda externa, tá? Inferior expressa, tá aqui. Prontinho, ó, tá vendo? Já ficou aqui pra gente. Se eu quiser colocar negrito, eu posso colocar o que eu achar melhor. Bom, então tá aqui o departamento que nós criamos. Aqui nós vamos fazer o seguinte, pular uma. E aí que tá, ó, olha só. Eu não preciso ir lá e ficar criando daquela forma a tabela dinâmica. Não, não há necessidade. Vou fazer um pouquinho mais fácil, olha só. Clico aqui,
qualquer local, Ctrl Shift 8. Eu seleciono tudo, então lá, voltando, Ctrl Shift 8. Eu seleciono tudo isso aqui, certo? Ctrl C para copiar, venho aqui embaixo, Ctrl V, pronto, colei. Ele já aparece para mim os campos da tabela, veja que ele fez uma cópia, certo? Porque agora eu vou mudar o que eu quero. Vamos lá, o que eu preciso aqui? Por departamento. Então eu vou pegar o que? Valores por departamento, então eu venho no departamento, coloco em linha, certo? Departamento, olha, já me mostra, ó, por departamento, departamento administrativo, 33.445, a diretoria 31.350 e assim por diante, correto? Já está pronto esse. Eu faço o quê? Vou fazer a mesma coisa, estando aqui, porque eu vou querer agora funcionários por departamento. Então, vamos lá, Ctrl Shift 8 para selecionar minha tabelinha, Ctrl C, pulo uma ou duas, vocês que sabem, vou pular uma, Ctrl V. Está feito aqui, certo? Só que eu não quero os valores. Agora eu quero o número de funcionários. Eu vou vir aqui clicando em qualquer um deles, vou pegar o código, arrasto aqui para valores, tiro o número de funcionários e olha só, ele continua mostrando o departamento que são as linhas e agora me mostra a soma de código. Venho aqui no drop-down, configurações do campo e a contagem, que eu quero saber quantos funcionários. Então, eu vou colocar número de funcionários por departamento. Dou um OK, prontinho, ó. No administrativo nós temos 17 funcionários, na diretoria 4, no financeiro 1, no vendas 13, total de 35, que é igual ao valor aqui, como também é igual ao valor daqui, se vocês olharem, correto? Então está pronto o nosso departamento. Mais embaixo agora, nós vamos querer o cargo. Então vamos pular 1, 2, 3 para manter um padrão, né? Vamos colocar cargo, tá? Dou um Enter. Então eu venho aqui em departamento, clico na linha do departamento para ele pegar a linha toda, clico no pincel de formatação e prontinho, ó, tá feita a mesma coisa, correto? E agora nós vamos fazer o seguinte, copiar novamente, Ctrl Shift 8, para selecionar tudo, Ctrl C, pulo uma, Ctrl V, me colou tudo. Só que agora eu quero a mesma coisa que eu tinha em departamento, só que por cargo. Então, como que eu vou fazer isso? Posicionado em qualquer um, eu venho aqui no caso, cargo, pegar o cargo aqui, arrasto para a linha e tiro o departamento, que eu não quero mais departamento, eu quero somente cargo. Certo? Está pronto aqui os salários por cargo. Então, o cargo de analista pessoal, o valor é 4.600. O auxiliar de escritório, 9.600. O chefe de vendas, 4.500 e assim por diante. Total de 103.885. Muito bem. Eu vou querer agora o número de funcionários por cargo. Lembrando que em qualquer um deles, se vocês vierem aqui, ó, eu posso selecionar o que eu quero, né? Só diretoria, dou um OK, ele vai mostrar só diretoria para mim. Aqui, certo? É igual, é o que a gente faria numa tabela dinâmica, que todo mundo já sabe, ensinei no curso que vocês viram, o curso de Excel avançado e VBA para iniciantes. Então não tem necessidade de ficar explicando novamente para vocês, acredito que vocês já sabem. Vamos fazer a mesma coisa para cargo mais número de funcionários. Ctrl Shift 8, selecionar tudo, Ctrl Shift 8 para selecionar tudo, Ctrl C, pula uma, Ctrl V, mantenham sempre o mesmo padrão. Agora aqui eu vou querer pessoal, né? O número de funcionários. Arrasto o código para valores, tiro funcionários e ele me mostra, ó. Aqui não esqueça que eu vou querer contagem, então sempre tem que vir mudar aqui, ó. Tá? Eu venho na contagem e mudo aqui, ó. Número
de funcionários por cargo. Olha lá, ele me mostra aqui o número de pessoas que tem, ou de funcionários pelo cargo. Então, no analista pessoal, ele tem 2 funcionários. No auxiliar de escritório são 6, e assim por diante, totalizando 35, correto? Então, agora, nós vamos vir até aqui novamente, 1, 2, 3, escolaridade. A ordem aqui, pessoal, a ordem aqui, vocês podem fazer a que vocês quiserem. Eu estou aqui fazendo a minha ordem, mas vocês poderiam colocar de outra forma, escolaridade, sexo antes de escolaridade, como vocês quiserem, tá? Dou um Enter, e aí a mesma coisa, copio, seleciono, vou no pincel, clico novamente aqui, ele já deixa bonitinho aqui para mim, pulo uma linha, agora eu vou querer escolaridade. O que eu faço? Ctrl Shift 8, Ctrl C, Ctrl V, certo? Aí eu vou querer agora a escolaridade. Então eu venho aqui em escolaridade, se eu não me engano é o último, e vou puxar para cá, escolaridade para cá. Então a escolaridade não é nada disso que a gente quer não, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, escolaridade a gente puxou aqui para linhas, né? Eu vou tirar o cargo. Então aqui nós temos os salários por escolaridade. É isso que eu precisava. E vou precisar também o número de funcionários por escolaridade também. Aqui. Ctrl Shift 8, selecionou, Ctrl C, Ctrl V. Só que aqui agora eu quero o número de funcionários. Então é código para cá, tira o salário de funcionários, venho aqui, drop-down, configurações do campo, mudo para contagem, número de funcionários. Número de funcionários. Ok, maravilha, ele está mostrando quantos funcionários por escolaridade eu tenho. Ok? E aqui o valor por escolaridade. Muito bem. Agora vamos para o sexo. Então, pulou 1, 2 na terceira, sexo. Não, me desculpa, porque nós estamos fazendo umas reformas e tá esse barulhinho aí no fundo, me perdoe, tá? Não tem como evitar. Vamos lá, sexo, aqui eu vou selecionar, pincel e pronto. Ó, pulou uma, vamos colar aqui, Ctrl Shift 8 para selecionar, Ctrl C para colar, para copiar, posiciona no local, Ctrl V, prontinho. Agora, vamos pegar sexo, né? Ó, cadê o sexo aqui? Ó, sexo. Trago para a linha, tiro escolaridade. Eu quero saber quantos funcionários homens e quantas mulheres eu tenho. Eu vou em código, puxo para cá, puxo salários para fora, só clicar, segurar e arrastar. Muito bem. Venho aqui em soma, configurações, contagem, número de funcionários. Muito bem. Formatado ok, aliás, então ok. Pronto, ele me mostra aqui quantos funcionários masculinos e quantos femininos. Isso aqui é importante. E por último, eu tenho ainda, no caso nosso, poderia ser idade, poderia ser outras coisas que se eu quisesse ter lá na nossa tabela. Na nossa tabela a gente não tem isso, por idade. Mas aqui nós temos o gênero. Gênero não. Aqui nós temos os dependentes. Então nós vamos pular 1, 2, 3, escolher dependentes, tá? Aí seleciono, pincel, vem aqui, clico, prontinho. Pulo uma linha, vamos ver dependentes. Porque eu vou querer saber como é que são os dependentes, né, no caso, quantos dependentes tem. Agora aqui no dependentes nós vamos fazer o seguinte, copiar, Ctrl Shift 8, Ctrl C, Ctrl V, selecionou aqui para mim, tá? Tá, número de dependentes no caso aqui, então nós vamos fazer assim, vou pegar o dependentes, aqui, arrasto para a linha, tiro o sexo, prontinho, já está
Pronto aqui, ó. Então, no caso, como é que está aqui, ó? Para 0, ou seja, sem nenhum dependente, são 3 funcionários. Para 1, são 15, que tem um filho só, 15 pessoas. Para 2 filhos, são 4 pessoas. Para 3, são 11 pessoas. E para 5 dependentes, são 2. Tá? Mas eu não quero mostrar dessa forma. Como que eu vou fazer? Aí nós vamos fazer o seguinte, em qualquer local aqui, eu clico, botão direito, agrupar. Ó, de novo, vou fazer, ó, botão direito em qualquer um deles que esteja dentro dessa tabelinha, botão direito, vou escolher agrupar. No caso 0, porque é o valor mínimo que eu tenho aqui, ó, porque eu tenho pessoas que não têm nenhum filho, então eu coloco 0 aqui. Tá? Iniciar em 0 e finalizar em 5, que é o que eu tenho aqui, o maior. Tá? E por 1 não adianta que ele vai ficar mostrando todos, então por 2, nesse caso, tá? Então ele vai ficar assim, ó, de 0 a tanto, de tanto a tanto, ó, aqui, ó. Vou dar um OK, olha só. OK, olha lá. Então, com 0 ou com 1, eu tenho 18 funcionários. De 2 a 3 dependentes, eu tenho 15 funcionários. De 4 a 5 dependentes, eu tenho 2 funcionários, totalizando 35. Então, está feito aí do jeito que a gente precisa para poder depois criar o nosso dashboard. Vamos ver se está parecido com o que a gente tem lá como padrão. Ó, muito bem. Então, no caso aqui, opa, deixa eu sair daqui no outro. Para esse dashboard aqui, o que eu vou precisar é exatamente esses dados aqui, tá? Isso aqui. Mas antes da gente finalizar essa aula, vamos fazer mais umas coisinhas aqui. Algumas coisas que são interessantes. Primeiro, os nomes das tabelas, porque se você vier aqui estando aqui em tabela, se você vier aqui, quer ver, clicando aqui, então olha lá, análise de tabela, então eu clico aqui em número de funcionários, qualquer um dos dois, análise de tabela, veja, o nome do campo é número de funcionário, tá certo, número de funcionário, mas eu vou dar aqui um outro nome aqui, ó, tabela dinâmica, eu clico uma vez aqui, e coloco TD de tabela dinâmica, em minúsculo, e vou colocar aqui, ó, por exemplo, num func, número de funcionários, dou um Enter. Por que isso? Porque depois, na hora que a gente precisar saber quais são, o que é, a gente pega por esses nomes aqui que já aparecem para a gente, para facilitar, tá? Muito bem, então eu vou fazer isso para cada um, vou dar um nome para essa tabelinha, tá? Então, no caso aqui deste salário funcionários, eu vou colocar aqui, ó, clico uma vez, TD, tabela dinâmica, salário funcionário, sal, func. Prontinho, ó, sal, func. Dou um Enter, fazer para todos, ó. Em departamento, a mesma coisa. Clicou, vai em tabela dinâmica aqui, TD, e aí, nesse caso, departamento, funcionários, salários funcionários, salários por departamento. Então, fica TD, sal, por departamento, departamento, tá? Salário por departamento. Dou um Enter. Depois aqui, ó, mesma coisa. Tabela dinâmica, TD. Aqui, número de funcionários por departamento. Então, num func dept. Só os preços iniciais, tá? Sempre a primeira em maiúscula. Estou fazendo esta forma para padronizar. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá? Vamos lá. Tabela dinâmica, e aí eu vou dar aqui novamente TD de tabela dinâmica. Aqui no caso é cargo, salário por cargo, né? Então é sal, cargo. Aqui eu posso escrever direto. TD sal cargo. É pequenininho. Mesma coisa aqui. Tabela, TD, sal. Aqui não é sal, é número de funcionários num func cargo. Pronto. Número de funcionários por cargo. Escolaridade. Vamos dar o nome também. Tabela dinâmica, TD. Aqui vai ser escolaridade, né? Salário por escolaridade. Sal,
de escolar, certo? Dou um Enter. Aqui também a mesma coisa, tabela, TD, depois aqui é número de funcionários por escolaridade. Então, num func por escolaridade. Tá aqui, dou um Enter. Sexo, a mesma coisa, tá? TD, número de funcionários por sexo. Número de funcionários por sexo. Prontinho. E dependentes, dá um nome também. TD, num funcionários por dependentes. Tá? Então, por que eu faço dessa forma, eu coloco esses nomes? Porque depois, na hora que a gente estiver montando os dashboards, e eu precisar procurar algum, se for o caso de eu procurar algum campo desses daqui, eu tenho um nome, pelo nome eu consigo identificar, fica muito mais fácil, tá? É um padrão que a gente utiliza, tá? Isso já no Excel já é utilizado isso, normal, tá? Você tem lá o nome dos campos, nome de célula, nome de um conjunto, né? Ou de uma seleção, tá? Isso a gente também viu lá no curso de Excel avançado, ok? Depois disso, eu vou fazer o seguinte, a última parte da preparação dos cálculos. Eu vou já deixar tudo classificado de forma correta, para que também apareça lá no dashboard de forma correta. Estão na ordem alfabética. E eu não quero isso, que fique nessa ordem alfabética. Eu quero que fique na ordem de números, do maior para o menor, do menor para o maior. Isso a gente vai fazer agora, tá? Então aqui no caso, clico em rótulo da linha e vou em mais opções de classificação. Clico em crescente de A a Z por departamento? Não, eu quero por salário de funcionário. Ok, então aqui está feito, ó, já está por salários. 5.800, 31.350, 33.290, 33.445. Tá vendo que ele me coloca na ordem de salário do menor salário para o maior. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Então vamos lá? Rótulo no drop-down, escolho mais opções de classificação, venho em crescente por departamento? Não, por número de funcionários. Veja aqui do lado, ó. Tá vendo como tá? 17, 4, 1, 13. Ele vai ficar na ordem agora, ó. 1, 4, 13 e 17, que é o que eu quero. Vamos vir em cargo, botão aqui, mais opções por ordem crescente de salário de funcionários. Ele coloca na ordem aqui pra gente, ó. Olha só. De quem ganha menos para quem ganha mais. Vou aqui em número de funcionários por cargo, faço a mesma coisa, mais opções, crescente, número de funcionários. Ok, olha só, feitinho. Mesma coisa para cá. Vamos lá, escolaridade, mais opções. Aqui vamos colocar número de salário de funcionários, desculpa. Ok, ele vai colocar na ordem de salários, do menor para o maior. Mesmíssima coisa será feita aqui em número de funcionários por escolaridade. Mais opções, crescente por número de funcionários, ok, está feito. Mais opções aqui e crescente por número de funcionários, ok. Tá? Ó, 14, 20, aliás, 2, 15 e 18, tá? Tanto que ele mostra de 4 a 5 são 2, de 2 a 3 são 15, de 1 são 18, que tem de 0 a 1 filho, ou um dependente. Então agora já está pronto o meu cálculos, a minha guia cálculos. Então nós já temos funcionários, RH funcionários, que é a tabela, e também temos os cálculos já prontos. Na próxima aula veremos então o dashboard, tá? Que é este aqui que nós vamos finalizar. Que nós vamos finalizar vai ser esse aqui, no dashboard. Nós vamos fazer tudo isso aqui, tá bom? Em mais uma ou duas aulas aí vamos fazer. Se der para a gente fazer em uma, só a gente faz em uma. Se não, a gente faz em duas aulas criação desse dashboard completo, tá? Espero vocês lá.
Até!